E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wendel Kennedy, me apresentando para o canal O Wendel RPG. Mais uma vez aqui para falar sobre The Last of Us, agora dessa vez o episódio 3. Então, antes de falar do episódio, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. É muito importante para mim, tá bom? Vai me ajudar muito. Então, vem comigo, bora lá. Então galerinha, só uma coisa que eu esqueci de contar, estou colocando essa edição aqui no meio do vídeo. Esse vídeo aqui vai ter spoilers, então por favor, você já sabe, se você não assistiu o episódio ainda, não gosta de spoilers, não veja esse vídeo ainda. Assiste o episódio, depois volta aqui para ver a minha análise, tá bom? Valeu. Cara, a primeira coisa é porque me dá agonia de ver a Ellie falando por muito tempo lá naquele cenário todo pós-apocalíptico, né? O que acontece? No game, você não tem essa noção assim de realidade, entendeu? E já na série você vê que é uma coisa muito real, é um mundo real ali. E tipo, você deveria ficar mais silencioso, né? Para não atrair os corredores, os instaladores, etc. Mas o que a gente vê no jogo, a gente não sente, né? Já na série a gente sente essa falta de noção da Ellie, digamos assim. Porém, a série tinha que continuar com aquilo ali. Teria que ser fiel ao game. Ou seja, se a Ellie, a personagem da série, não fizesse a mesma coisa, que é falar muito, falar a todo momento com o Joel, então assim não teria tanta fidelidade. Já estragaria a série. Então, eu finalizo essa parte da Ellie falando assim, cara, é o seguinte, eu acho estranho, mas é fiel ao game desse jeito. Mas você só nota isso depois que vê a série. Esse é o problema. Então não tem o que fazer, né? Não tem o que falar sobre isso daí. Só que gera essa estranheza. A série finalmente também ela amarra a narrativa da origem do que aconteceu no dia D, né? O que foi contado no episódio 2 sobre a origem, a questão da fábrica de farinha, etc. Os fãs também já se ligaram que no primeiro episódio apareciam fatos onde os personagens principais não comiam as coisas com farinha, né? Por N motivos. E isso é contado no episódio 3, né? No episódio 3 ele começa a falar que é uma suspeita que começou na farinha e etc. Então, e algo que também me gerou estranheza, porque ele falou que durou apenas 3 dias para que o mundo ficasse todo daquele jeito. Eu achei muito rápido, assim, muito rápido a questão de só 3 dias. Devia, assim, em noções de realidade devia ter durado mais, porém é um jogo, uma adaptação, então nem vai nem vem, né? A gente teve logo em seguida a apresentação de como foi o dia D, a evacuação das pessoas e tudo mais. Tivemos a apresentação de um dos melhores personagens da série. Assim, na minha opinião, é um dos melhores. No game, você não assim dá tanto valor assim de como ele é, né? De como é valioso aquele personagem. Porém, na série ela mostrou esse personagem de uma maneira fantástica. E eu tô falando de quem? Eu tô falando do Bill, né? No game ele é apresentado, se eu não me engano, no terceiro capítulo, chamado Bill's Town, a cidade do Bill. É um cara, um louco que tipo, ele se tranca em algum bunker e monta armadilhas, etc. Isso daí é o que a gente tinha a visão dele, né? Assim, antes. Mas agora na série foi uma apresentação muito mais aprofundada, muito mais sentimental, né? Como eu falei para vocês, deixei aí uma edição mostrando que tem spoilers nesse vídeo. Vou contar aqui mais detalhes sobre essa análise desse episódio, de como eu vi as diferenças entre a série e o game, e o que me admirou bastante, o que me deixou mais admirado. Enfim, o Bill, a série já mostra como ele escapou. Por ele ser se dizer um sobrevivencialista, né? Um cara que cria um bunker, monta armadilhas, etc. Ele escapou da quarentena forçada do governo, como eu também
devo já ter falado anteriormente. E com isso mostra até a máscara, né, do game, que não mostra na série, né? Por que não mostra na série? Isso daí já deve ter sido pensado pelos diretores, roteiristas e produtores, porque você acaba perdendo o valor do personagem que você paga por isso, né? Por exemplo, você paga uma atuação de um artista muito caro, de um ator, uma atriz muito caros para Hollywood ou por essas grandes empresas. Mas se você colocar uma máscara nele, não tem como assim agregar valor ao produto, ao vídeo, né? Claro que por mais que o ator também tenha uma interpretação fantástica, mas muitas pessoas gostam daquele ator, de ver o rosto dele, de associar o ator ao personagem. E por isso devem ter decidido retirar a máscara do The Last of Us, né? Eles tiraram a máscara do jogo, que é usada no jogo, para a série. A série não tem os esporos, né? Eu achei fantástico isso daí. Você pode ver com relação a série da Disney Plus, do Mandalorian, onde o personagem principal não usa, quer dizer, ele usa máscara o tempo todo e você não sabe provavelmente quem é que tá lá. E você sabe, né, quem tá lá. Então, o Bill da série é muito mais gênio do que o Bill do jogo. Quando você vira o episódio, você vai ter uma noção de como é isso daí. Porque no jogo existe a cidade, que aparenta ser muito maior do que a da série, né? Onde é cheio de instaladores e corredores, que são os monstros, né, da série, como você está vendo aí no vídeo. E existem armadilhas espalhadas por toda a cidade, e é o Bill que controla, que monta essas armadilhas e tudo mais, e pega essa cidade aí e sobrevive dos produtos que tem nas lojas, etc. Porém, na série, ele fez o seguinte: ele pegou todas as casas vizinhas, todas as lojas vizinhas dele, eu acho que do bairro, e montou um cercado em tudo, e montou armadilhas ao redor desse cercado. Eletrocutou. Ele colocou eletricidade em todo o cercado, né? Colocou eletricidade em todo o cercado lá, montou uma armadilha de lança-chamas. Nossa, coisas assim que eu... Caraca, isso é surreal. Eu vi aquilo ali e falei, cara, esse bicho é um gênio. É surreal. Já no jogo não foi apresentado da mesma maneira. O Bill simplesmente ele ali montou realmente uma cidade dele, onde não haviam nem instaladores e nem corredores, nem nada de perigo dentro. Você podia andar tranquilamente dentro da cidade do Bill. Já no jogo é diferente, você não pode ficar tranquilamente na cidade dele. A cidade dele não está arrumadinha como você está vendo aí no vídeo, não está arrumadinho. E após isso, ele cai numas... Existem também, é claro, as armadilhas do lado de fora da cidade. E uma pessoa cai numa das armadilhas do Bill. E quem é essa pessoa? É o Frank. É o namorado barra marido do Bill, né? Por ele, na série, eles estão sendo... Eles se conheceram ali naquela hora, né? O Frank cai na armadilha, etc. Isso não aparece no jogo. E é muito incrível, porque no jogo é uma coisa mais voltada para o terror, não tem tanto drama assim, porém tem aquele mínimo drama quando o Bill... Olha, eu falei, vai ter spoilers. Enfim, quando o Bill descobre que o companheiro, parceiro dele, namorado, marido, estava morto, ele já encontra ele enforcado, ele percebe as marcas de mordida no corpo, etc. Ele se matou para não se transformar em um dos corredores, instaladores. E o Bill, assim, ele tem um final com o Frank muito mais trágico do que no jogo. No jogo ele não morre, o Bill. Então você fica, o Bill não vai morrer, quem vai morrer é o Frank. Você já sabe, quem assistiu, quem jogou o game sabe, é o Frank que morre, o Bill não. Porém, na série, nossa,
Isso aqui agradou muito a mim e, pelo que eu tô percebendo, aos fãs também, porque ficou muito incrível. O Bill não é um personagem que fica fixo lá no game, né? Ele abandona o grupo porque ele só servia ao Joel para pegar um certo item, né? Que era a bateria de carro. E o Bill já não era mais utilizado no game. Já na série eu percebo o seguinte, que ele podia sim ser aproveitado, porque ele é um gênio, cara. Ele é top. Não vou falar um palavrão aqui, mas ele é fera. E ele podia ter sido mais aproveitado no game, a genialidade dele, cara, muito incrível. Aí vamos ao final do Frank e do Bill. Mostra lá toda a vida do Bill e do Frank, como eles se casaram, etc. E o Frank, ele contrai uma doença sem cura, né? E um certo dia o Frank fala pro Bill, porque o Frank tá cuidando, o Bill tá cuidando do Frank já, o Frank já tá de cadeira de rodas lá, o Bill tá muito velho já, estão muito velhos já os dois. Mostrou também, a série, claro, mostrou como o Bill e o Frank conheceram o Joel e a Tess, né? Ficaram entre aspas amigos, né? Só o Frank e a Tess, já o Bill é bem desconfiado junto com o Joel, que também são... Ele é desconfiado também assim, mas um entende o outro. Voltando ao final deles, a série, o Frank, ele desiste da vida, né? E ele fala o seguinte: hoje eu decidi que vai ser o último dia, etc. Hoje você vai fazer isso sim pra mim, vai vestir o melhor vestido, o vestido que eu mandar, a roupa que eu mandar você vestir, você vai vestir. E o Bill, ele acata. Mas o Frank também fala, olha, no final eu vou tomar tal, tipo com um veneno lá, um pozinho que era para matar até um elefante, um cavalo, digamos assim, no vinho. E o Bill até que concorda, triste, muito triste, chorando muito, concorda. Ao final, depois de todo o ritual, eles se casaram e tudo mais, eles fizeram um belíssimo jantar, etc. E você, claro, você fica esperando somente a morte do Frank, mas eu fiquei estranhando, como é que o Bill tá aceitando tudo isso assim, já nesse momento final? A música para, né? Fica tudo em silêncio, só a voz dos atores. E o Frank, o Bill no caso, ele traz o vinho, coloca o veneno na taça e não coloca no veneno dele próprio, do Bill. O Frank toma e o Bill toma também tranquilamente. E aí o Frank se liga: você já colocou o veneno antes na garrafa, né? Ou seja, ele bebeu também o veneno. E ele admite: eu bebi porque o meu objetivo era você, não tem mais o que fazer aqui na Terra. Então, ali eu já percebi: nossa, os dois vão morrer. Você percebe isso aí, os dois vão morrer. Nossa, a cabeça assim, ó, explode de informações. Não, o Bill não morria, como é que ele vai morrer agora? Enfim, mas é uma coisa bem aceitável ele ter morrido na série. Ele, junto com o Frank, morrem no quarto, trancados, né? E as cenas já não mostram mais a vida do Bill e do Frank ao final do episódio. Já mostra a Ellie e o Joel chegando nos dias atuais. Antes você via a cidade do Bill muito bem linda, muito bem cuidada, porque existia a presença de vida ali, principalmente a vida do Frank. O Frank, ele cuidava muito bem da cidade, ele pintava e tudo mais, cuidava das flores e das plantas, aguava e tudo mais. E quando o Joel e a Ellie chegam no local, na cidade, ele sabe a senha, ele entra. Você já nota que há sinais de desleixo, do não cuidado, da ausência de cuidados humanos ali, né? Mostra lá um jarro de flores lá murchas. E quando o Joel entra, quer chamar pelo Bill, pelo Frank, para achar um deles e não os encontra, a Ellie encontra uma carta que foi o Bill que deixou para alguém que chegasse lá. E ele ainda coloca, provavelmente o Joel, né?
E é como se fosse uma carta deixando de herança tudo que ele quisesse, né? Ó, você pode pegar qualquer coisa, só não abre o quarto. Eu deixei a janela, ele diz, eu deixei a janela para que o cheiro de podridão dos corpos deles não deixasse o cheiro de podre pela casa. Mas ele só pediu isso, não abre o quarto, para não ver o corpo dos dois lá. E assim acaba o episódio. O Joel, ele não chega a falar com o Bill, como é no game. Se vocês veem que eu deixei tudo aí, não tem a conversa mais dos dois, não tem nada. Só tem a conversa feita no passado. Eu achei muito incrível esse episódio. Esse episódio, pra mim, assim, foi até agora o melhor episódio. Foi o episódio aí do Bill. Eu acho que se os diretores soubessem o quanto esse episódio foi emocionante, foi incrível, talvez eles não tivessem matado o Bill, tivessem aproveitado mais o personagem, porque ele foi realmente incrível. Então, galerinha, esse foi o episódio, foi o meu resumo aqui do episódio 3 da série The Last of Us. Espero que vocês sempre continuem me acompanhando, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem o que vocês também acharam, me corrijam em alguma situação que eu falei aqui. Ativar o sininho, preciso que você ative o sininho e me acompanhe aqui sempre que eu lançar mais vídeos. Vou ficando por aqui, valeu, até mais, hein? Tchau, tchau.